Olá, pessoal! Na aula passada, a gente falou um pouco sobre paisagem. Falamos sobre a diferença entre paisagem natural, aquela feita pela natureza, e paisagem humanizada, aquela que é construída pelo homem. Na aula de hoje, rapidamente, vamos falar sobre a mudança dessas paisagens. Então, a gente tem que pensar que o espaço é o local onde se desenvolvem as relações sociais, onde os seres humanos vivem e se relacionam. O espaço que a gente vive, ele não é fixo, estático, ele está sempre mudando. Então, o resultado das somas dos tempos passado e presente. O que eu quero dizer com isso? O local que a gente vive, o local que a gente mora, o local que a gente vê na TV, nos filmes, em qualquer lugar do mundo, eles nem sempre foram assim. Eles passaram por mudanças. E a primeira mudança que a gente pode pensar é que uma paisagem que antes era uma paisagem natural, antes era um local apenas de mata, hoje é totalmente construído. Se a gente for pensar a cidade de São Paulo algumas centenas de anos atrás, era justamente tudo mato. E hoje isso foi mudando até a gente ter a cidade de São Paulo como é hoje. E aí a gente pensa em algumas comparações para a gente fazer. Se você parar para perguntar na sua rua para os seus familiares ou para os seus vizinhos como era aquela rua há 5, 10 anos atrás, você já vai ver uma grande diferença. Se você pedir para sua mãe uma foto, por exemplo, de como era a sua casa talvez alguns anos atrás, ela também era diferente. A escola que a gente estuda, as escolas que a gente conhece, elas também mudam com o passar do tempo. Muitas nem existiam ou foram colocadas naquele local que poderia ser um terreno, outras mudaram completamente. Então, a mudança da paisagem é muito importante a gente entender. Se a gente for ver essa figura, por exemplo, a Avenida Paulista, que é a avenida mais conhecida da cidade de São Paulo, em 1891 era assim. Se a gente for pensar, cento e poucos anos apenas se passaram, e há cento e poucos anos atrás, a gente usava carroça, a gente tinha planta, a gente tinha árvore, um bonde passando e algumas poucas pessoas. Ano passado, essa foto do ano passado que está ao lado, mostra a Paulista assim. E nesse meio tempo, várias outras transformações aconteceram até chegar como ela é hoje. E aí, quando a gente estuda a mudança da paisagem, a gente consegue pensar como o mundo mudou no total. A invenção dos carros, dos prédios, o trabalho da informática, o uso de computadores. Imagina pensar na internet aqui, nessa época da Avenida Paulista. Não fazia sentido a gente ter esse monte de prédio com um monte de gente trabalhando se a gente não tinha nem esses escritórios de trabalho. Então, entender como as paisagens se modificam é entender como o mundo mudou com os anos. E isso é importante a gente levar em consideração a questão da natureza. Como a gente modificou a natureza nos últimos anos? Isso foi bom? Isso foi ruim? Será que isso aqui, como muitas pessoas falam, é um atraso e isso é uma evolução? Será que a gente evoluiu as nossas paisagens ou, na verdade, em alguns pontos a gente até voltou atrás quando a gente destruiu a natureza? Vamos pensar tudo isso daqui para frente. O importante é vocês entenderem como a paisagem muda ao longo do tempo, ok? Até mais!